especial, especialíssimo. Está aqui ao nosso lado João Cláudio Moreno, um dos gigantes da raça piauiense. Tudo bem? Minha opinião, meu professor, desculpa aí. Tudo bem, João? Tudo bem, eu estou de óculos escuros. É por causa da fotofobia. É um negócio de tela de computador, sol muito... É só por isso, viu? Mas boa tarde. Boa tarde e com saudade de vocês, nunca mais tinha visto. Aqui olhando para o Arizinho, essa inteligência irônica, essa ironia fina que eu adoro. Eu me permito fazer um comentário, João. Eu estava vendo uma entrevista do Caetano Veloso no programa Altas Horas, do Serginho Groisman, e aí eu lembrei de você na madrugada, porque o João, ele participava do programa do Chico Anísio com uma imitação perfeita do Caetano Veloso. E o Caetano envelheceu e o João Cláudio envelheceu e ele ficou mais parecido com o Caetano hoje do que ele era quando ele fazia a imitação do Caetano. Não sei se alguém já lhe disse isso, mas quando eu vi a entrevista do Caetano, ele e o Gil, né, Raul, eu disse, meu Deus, agora a imitação deve estar melhor, porque fisicamente ficou parecido, inclusive o cabelo. O que me entristece é que eles, com 84, estão mais jovens do que eu, que ainda vou fazer 60, mas... Tem um gap aí de 20 anos, né? Eles têm nutricionistas, têm endocrinologistas, têm personal... Você também tem. O João Cláudio, como eu, que adora doença... Hipocondríaco. A fotofobia não inventei hoje, né? Olha, ó. A fotofobia. Eu sou taurino como o João, a nossa diferença é de 1 ano. E eu tenho várias semelhanças com o João. O que ele tem mais do que eu são neurônios. Eu só tenho 2 que brigam o dia todo. O João não, esse gênio da raça, ele não gosta que eu fale, mas sou eu para discordar de o você, gênio da raça piauiense. Complete, Ari. Quem sou eu para discordar de você? Era o que eu esperava ouvir de você nesse momento. Não, os psiquiatras, eu sou diagnosticado com distúrbio bipolar. E, outras coisas, mas na questão psíquica. Esse diagnóstico durou 11 anos. E os psiquiatras dizem que cada crise do distúrbio bipolar, ou de hipomania, ou de depressão, são extintos bilhões de neurônios. Eu não sei como é que eu ainda estou me lembrando de algumas coisas, porque ontem assisti um documentário fantástico na TV educativa, e o documentário me prendeu e eu não me lembro hoje o que era. Só me lembrei que nos créditos tinha escrito direção Marcos Montoril. Agora é nosso diretor de jornalismo. Aí eu falei, será que é o nosso da Meia Norte? Aí abracei-o ali na entrada e ele falou assim, ó, se for, foi plágio aí, porque eu não estou sabendo, mas essa minha família é muito, muito grande. Eu digo, ela descende do Monturo, né? Não, João, não. É o seguinte, não. Ô, João, eu convidei o João aqui para a gente falar, na verdade, sobre o Dia do Piauí. Foi ontem. Que foi ontem. O João teve a semana muito assoberbada, como sempre. Estava viajando e a gente combinou dele vir hoje. João, desde aquele show que a gente fez... Aquilo foi 88, não foi? Nosso. Essa Terra Dá de Tudo. 89. 89 no Teatro 4. Foi o primeiro show. Primeiro show. Que lotou o Teatro 4 de Setembro. Se não me sai da lembrança, João, o presidente do BEP sentado no batente. Porque não tinha cadeira. Ele era patrocinador. Era. Presidente do BEP. Eliezer, né? Eliezer alguma coisa. Ele sentou na cadeira. Tem as cadeiras... Batente do teatro ali. Ele ficou no batente que não tinha show lotado. Eu guardo os borderos desse show. O primeiro artista piauiense que superlotou o Teatro 4 de Setembro. Foram 2 sessões numa noite. E as 2 sessões com mais de 700 ingressos, né? Hoje não é possível colocar 700 ingressos no Teatro 4 de Setembro, porque foram retiradas algumas cadeiras e porque o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e o Ministério Público está em cima. Naquele tempo, não. Lotava, botava cadeira extra, ficava gente pendurada, sentada no chão. Hoje não é mais possível isso. E nós fizemos 3 dias, os 3 dias foram lotados. Mas nós estreamos em dezembro e já estávamos desde maio com uma programação na TV. Que era a Química do João Cláudio. A Química do João Cláudio levada para a TV pelo Amadeu Campos e
e Luiz Carlos Maranhão. Então, está no céu vendo a gente. Quando eu fui para ao teatro, o público já conhecia bastante, porque era um programa diário, né? Mas a minha pergunta, João, é a seguinte: aquele Piauí daquele tempo, dessa terra dá de tudo, e a gente buscando aí, são 27 anos. O que transformou, o que mudou? Mudou muita coisa, Amadeu. As mudanças são enormes, porque as mudanças elas acontecem hoje no ritmo de... Elas acontecem diariamente, né? O processo tecnológico, a internet. Antigamente uma coisa demorava muito. Você se comunicava com carta, recebia a carta. O jornal tinha que ser diagramado, passava a noite inteira, era revisado, tinha um copydesk. Hoje não, hoje com o computador você faz, revisa, monta, tudo é muito apressado. E sendo tudo muito apressado, passou-se a ser também tudo muito precipitado. Muitas vezes decisões estatais, decisões de poder, decisões internacionais que podem definir o conflito de guerras e de paz são feitas no impulso da velocidade da mensagem da internet, porque não dá tempo nem de você pensar, mensurar, ponderar para ter... Por que a igreja toma decisões tão lentas? Como é que a igreja funciona? Ela toca fogo como um herege e 500 anos depois canoniza, né? O processo da igreja sempre é lento, os documentos, as posturas, os processos demoram. Só agora o padre Cícero, depois de mais de 100 anos, foi reabilitado. Ele havia sido excomungado. A sociologia explica isso. Então, o Piauí de hoje é um Piauí que mudou em muitos aspectos, positivos e negativos, como o Brasil. Hoje nós temos uma grande violência urbana, é uma mudança negativa. Nós temos uma grande degradação política, porque antigamente os partidos políticos tinham pelo menos um mínimo de projeto ideológico. Hoje nós temos um grande perigo para o meio ambiente e a degradação ambiental, que é uma coisa verdadeira que muita gente nega, porque se eu for com o meu discurso pessimista dizer as coisas pioraram, haverá alguém que vai dizer: João, mas desde que o mundo é mundo há opressão, injustiça, corrupção, epidemia, fome, peste, e eu digo mas o planeta não corria risco. E nesse momento o planeta realmente corre risco. E esses riscos são ignorados, porque as conferências de cúpula são caras, são preparadas, gastam milhões de tempo, muita água mineral, muita energia, decidem as coisas e quando a gente vai olhar 10 anos depois, 20 anos depois, veja o que aconteceu depois da ECO 92. Nada. Foram deliberações, nada. Para melhor, houve um pouco mais de inclusão social, embora a taxa de analfabetismo seja ainda muito alta, embora o número de Bolsa Família seja maior do que o número de carteiras assinadas, embora a inclusão social tenha levado em conta só o aspecto do consumo, consumir, que isso eu achava que devia ser acompanhada de educação, de formação crítica. Por isso nós temos tantos acidentes de moto, porque há consumo sem a educação devida. E outra coisa assim fundamental, de bom, é que a autoestima do piauiense aumentou, melhorou. Naquele tempo ela era muito mínima, insuficiente, e nós tínhamos, até o Ari repetiu essa minha frase uma vez, nós tínhamos razão de protestar contra as piadas com o Piauí, porque o Piauí não é risível e o Piauí é justificável essa nossa posição, às vezes até violenta, porque nós estamos soterrados de 300 anos de bullying, 300 anos de humilhação pública que não forjou em nós uma boa autoestima, uma história cheia de lacunas. Ainda não foi escrita a nossa bibliografia precária, ainda não foi escrita a história épica da colonização do Piauí. Ari, eu gostaria de saber qual a sua relação com as redes sociais. Você é um dos maiores humoristas vivos do Brasil. Embora, vocês tenham percebido no início da entrevista, ele, quando o Amadeu elogiou ele, mas é típico também de quem é muito talentoso, né? Não gosta de receber elogios, em geral. E eu acompanho
aí você diz, acompanha, é porque os cortes dos shows do João Cláudio, inclusive dos mais antigos, estão nas redes sociais com milhares de acessos, milhares de comentários, todos elogiosos. Nunca vi um hater em relação ao João Cláudio. Sempre elogiosos. E são muito bons mesmo, né? São shows, gente, no teatro, vários shows, eles pegam os cortes, né, os shorts, e colocam no ar. E tem gente que eu leio os comentários, diz assim, meu Deus, eu não conhecia as novas gerações. Eu não conhecia, esse cara é muito bom, não sei o que e tal. E o João Cláudio não faz bullying nas piadas, não é preconceituoso nas piadas. Ele vai um pouco na contramão do que faz sucesso hoje nas redes, né? Que é o bullying, o ódio, enfim. Como você vê esse novo momento das redes, no qual você está muito bem, mas acho que não é uma iniciativa sua, porque quem posta não é você, muitas vezes a maioria não é o João Cláudio que posta, outras pessoas que são fãs que terminam postando os cortes. Eu queria ouvir você a respeito desse tema. Existem vídeos na internet meus com 187 milhões de visualizações. A pessoa que postou chama-se Carlos Laete. Eu não sei de onde é. Ela também não me conhece. Ela pegou um trecho da cantata gonzaguiana, em que eu canto Luiz Gonzaga, e colocou, é uma reencarnação. E aí a última vez que eu vim, havia 500 mil comentários. Desses 500 mil comentários, 90% totalmente positivos. Os outros, assim, não é uma coisa negativa, é uma coisa de ignorância, não conhece, não sabe. Bom, a minha relação com as redes sociais é o seguinte, quando começou a internet, por exemplo, o e-mail e o Twitter, eu disse, bom, a internet é uma solução existencial para mim, porque permite que eu me comunique sem que eu conviva. Porque eu digo, você ri dessa frase, você já comentou. Eu sou o maior sabotador da minha carreira. E ainda estou trabalhando com 35 anos de carreira, apesar de mim. Essa frase é ótima. Apesar de mim, embora eu seja o maior inimigo, ainda estou trabalhando. A minha relação com a rede social, quando começou isso, eu achei maravilhoso. Eu disse, bom, não precisa atender telefone, porque o telefone já é uma convivência e me dá um desgaste. Mas aí apareceu o WhatsApp. Nada mais invasivo do que o WhatsApp. Eu estou deitado em casa, trajes íntimos, alguém liga uma câmera. É um amigo que quer que eu fale com outra pessoa e tal. E aí, meu Deus, difícil isso. O Instagram, eu tenho um Instagram. Se eu tivesse um planejamento para que o Instagram envolvesse muitas pessoas, tivesse muitos seguidores, eu teria. Às vezes eu passo meses sem postar no Instagram. Quem posta são os outros. Existem uns 10 Instagrams meus aí que não são meus. Existem uns 10 canais aí que não são meus. Eu tenho um canal, YouTube, com mais de 300 vídeos, que foi feito pelo Danilo, editor maravilhoso aqui da TV Meio Norte, a quem o ex-diretor Urias determinou, vai trabalhar com você, porque eu sei que você é uma pessoa muitíssimo difícil, então eu vou colocar duas pessoas com as quais você vai se entender muito bem. Um foi o Danilo, que tem uma competência, uma sensibilidade fora do comum, e outra foi a pessoa que eu conheci, uma das melhores pessoas do mundo, que é a Núbia. Núbia de Barros. Núbia Barros. É Maria Núbia Barros Lima, coisas... Essa mulher... Vai pro céu, diga. Vai. Se ela, essa vai. Se ela tiver algum problema, é no externo. É sempre para cima, é sempre uma felicidade, uma compreensão. Então, eu fiquei, né? Eu fui beneficiado. Então, Ari, as minhas relações com as redes são... Eu não acompanho porque o processo tecnológico é muito rápido, é muito... Não dá para eu acompanhar. Volátil. Eu não consigo adaptar-me, porque o meu tempo é muito lento. O meu tempo é o tempo do piauiense típico. É do vaqueiro piauiense que solta o gado, senta na porta, espera o gado comer, o gado volta no fim da tarde ruminando o que comeu e ele, o vaqueiro bem pastoril, ruminando lembranças, o dia, pensando, filosofando. Porque ele não pode não saber ler nem escrever, mas ele sabe pensar. O meu tempo é esse. Diz aí. É Apoliana agora. Apoliana.
João, pode parecer um pouco clichê, mas a gente está, inclusive, aqui na Rede Meio, exibindo neste mês de outubro o especial Piauí Visto de Riba, que tem sua narração, um material incrível que a Meu Norte produziu junto com você. E eu queria saber que lugar do Piauí é mais piauiense, na tua opinião? É aquele lugar que o piauiense tem que ir, tem que conhecer, que tem o dever de, como piauiense, estar lá pelo menos uma vez na vida? Bom, isso é uma resposta que tem que ser circunstanciada por uma moldura que configure que é um critério de escolha. Do ponto de vista geográfico e histórico, o Piauí, para mim, é mais Piauí na região de Campo Maior, Castelo, Barras, Esperantino, um pouco, porque aquela vegetação ela é única no mundo. Há ali uma fusão de gramíneas, como há no Rio Grande do Sul, carnaubais e cerrados. Isso aí é muito difícil que aconteça no outro ecossistema. Qualquer pessoa que vem de fora se impressiona. E é a paisagem mais linda do Piauí. Nós temos na confluência da região o rio Piracuruca, o rio Maratuã, o rio Longá, e eu sou apaixonado por esses rios. São os rios ainda que mantêm sua mata ciliar. Aqueles gramados de Campo Maior não há nada que se compare. Jorge Amado se referiu a eles como uma paisagem de sonho. Quando ele foi descrever o poeta Odílio Costa Filho, casado com a campo-maiorense Nazaré Costa, ele diz: em Campo Maior nasceu Nazaré num cenário de sonho. O grande poeta vivo ainda, cantor, menestrel, Elomar, disse: eu não quero conhecer Campo Maior, porque eu tenho certeza que lá eu vou me extasiar com a beleza que vai me comover e que eu pretendo não experimentar esta comoção a esta altura da idade. A Cíntia Lages fez um documentário entre as cidades que correspondem em nome aqui e lá em Portugal: Amarante, Jerumenha e Campo Maior. Então, Campo Maior é um núcleo urbano antiquíssimo. O Olavo Pereira da Silva, naquele livro sobre a arquitetura do Piauí e urbanismo, ele explica bem. Agora, por que mais Piauí? E na região de Campo Maior, nós vamos ter ali 200 a 300 fazendas que são glebas de latifúndios enormes. Sesmarias do tempo do Império, doadas às famílias nobres. A nobiliarquia do Piauí está mais concentrada lá, nos Castelo Branco, nos Gaioso. E dessas fazendas, esses núcleos rurais, que se formaram os núcleos urbanos, e daquele processo é que se formou o Piauí. Quando nós dizemos assim, o Piauí é colonizado do interior para o litoral, os outros também foram. No Nordeste, Ceará também foi, só que não da forma como foi o Piauí. E algumas dessas fazendas ainda existem. Mas se eu quiser o processo religioso e político, eu tenho que ir para Oeiras. E para mim, a minha piauiensidade exacerbada, se eu for a Ouro Preto, como eu já fui algumas vezes, eu acho bonito. Mas o bonito mesmo eu acho é Oeiras. Se eu pegar do ponto de vista antropológico, arqueológico, e que vai muito mais profundamente, é um pecado. Vocês estão me ouvindo? Se você é um estudante universitário, se você é um turista que vai ao mundo inteiro, é um pecado que você não tenha ido a São Raimundo Nonato conhecer o Parque Nacional da Capivara. Quase 50 anos, ou mais de 50 anos, do trabalho de Nied Guidon. É porque o Parque Nacional da Capivara tem o que se ver. Lá é um equipamento que eu acho que não existe assim, em lugar nenhum do Brasil. Se fosse no Ceará, seria um grande polo de turismo. Eu vi o Freixo, o ministro do Turismo, Marcelo Freixo, dizendo: olha, o Fábio Bochá foi lá e ficou impressionado, ele disse que aquilo é maravilhoso, e é mesmo, e não sei o que, falou. Eu ouvi o discurso do Freixo, eu falei: sim, mas isso aí eu já sei. Eu quero que o Freixo arranje dinheiro, estrutura, põe aquele aeroporto para funcionar. O aeroporto foi construído até longe do parque. É um aeroporto assim que ele está há tanto tempo sem, que o pessoal está levando já as coisas. E é um aeroporto lindo, hein? Então, olha, não existe nada no mundo, os cientistas dizem. Aí, se eu for pegar do ponto de vista telúrico,
do amor à terra, eu vou lhe dizer que Parnaíba tem também características tanto históricas como turísticas, um potencial turístico imenso. Agora, eu digo, o turismo de Parnaíba não é só a praia, é o patrimônio histórico, que nós já perdemos lá 40%, ainda tem 60% e que deve ser resgatado. Agora, do ponto de vista das peculiaridades, das singularidades e do compromisso de originalidade que o Piauí tem, aí eu vou citar Teresina, porque a localização da capital no interior é uma coisa única, que nos dá um compromisso de originalidade. Ele vai já fechar. Ele montou o roteiro. Ele montou, mas do ponto de vista da João Cláudio de cidade, é Piripiri. Do meu ponto de vista que fica numa transição já entre o Ceará. Nós temos muitas características do Ceará. Inclusive, nós pegávamos na televisão, a TV Ceará, antes de pegarmos na televisão de Teresina. Então, nós temos uma influência de Fortaleza muito grande. Talvez seja por isso que em Piripiri haja tantos humoristas. Vai, Denis. Esse é um ponto importante que o João Cláudio acabou de destacar, e aí eu lhe pergunto, né, João Cláudio? Como é que você vê o humor nesse exato momento, não só aqui do estado do Piauí, mas como no Brasil? Você acha que tem assim, uma crescente, há uma valorização do humor no Piauí? Pois é, eu passei essa semana em São Paulo cumprindo uma agenda. Dei palestras, fiz show, fui a entrevistas, apareci em programas de televisão e me perguntavam sempre isso. Como é que você vê o humor de hoje? Você acompanha, você faz isso? Tem bons? Eu digo, tem. Deve ter. Eu não acompanho. Porque estou atolado nos anos 80. Sempre que me convidam para dar uma opinião sobre literatura, sobre isso, gente, tem coisa boa. Eu estou atolado, é uma limitação psíquica. Os anos 80, para mim, foi uma coisa tão boa. Era a redemocratização do país. Ficou preso lá. A música se tocava no rádio, de maneira que a minha referência é aquela, é Chicanize, é Tom, é isso. Eu dei até o exemplo, o Whindersson Nunes é um ídolo internacional, mundial. É seguido por 58 milhões de pessoas. Esse menino, que ele tem um coração puro, ele passa uma pureza de intenção, em todo lugar que ele vai, ele fala de mim. Bem, me elogia. Ele foi no programa do Serginho Groisman, e o Caetano estava lá, e alguém imitou o Caetano, ele falou, a pessoa que imita o Caetano Veloso melhor é João Cláudio Moreno. Obrigou o programa do Serginho Groisman a botar uma imagem minha imitando o Caetano. O Caetano disse, quero ver. Quero ver. Cansado de ver, a gente se encontrou muitas vezes em shows e tal. Aí ele falou, é do Piauí. Bom, tá. Aí ele vai no Carioca, ele fala bem de mim, tudo. E eu não conheço o trabalho dele. Será que é uma má vontade minha? Não, é porque eu estou tão lá preso, relendo os mesmos livros, vendo as mesmas coisas, sabe? O Rui, meu empresário, o pessoal pergunta, ele ainda está lendo os mesmos livros? Aí o Rui disse, não, ele agora está nas mesmas páginas. Então, o certo seria, na minha idade, que eu me adaptasse como Hebe Camargo, como Desi Gonçalves, como Maia Veloso, que se reinventa. Aí eu estou lá nos anos 80 ainda olhando os livros do Chico e tal. Aí você diz, é porque você não quer sair? Não, eu não sei. Eu gosto dessa... Porque lá é bom. Eu conheço uma autora atual, dos dias de hoje, que eu sei que você consome muito... Sofregamente. Quem? Clara Mello. É verdade. Olha aí. Mas essa é minha filha, né? Eu acho minha filha perfeita. Eu tenho os livros da Clara. Eu digo, olha, você é como Chico Buarque, não tem defeito. Mas, João, quero agradecer pela presença aqui. E fica um consolo para você, também para mim, que tenho muito de pessimismo. Essa frase aqui é do Julinho Davan, o personagem do Choque de Cultura. É um programa de YouTube aí, que eu às vezes vejo, até já está fora do ar, mas ele deu uma entrevista essa semana e ele disse uma coisa assim, para o pessimista, toda surpresa é uma boa notícia.
Raquel de Queiroz se dizia pessimista. Ela dizia, é bom a gente ser pessimista, porque a vida só ensina surrando. E aí, quando acontecem as coisas ruins, você já está esperando. E quando acontecem as boas, é uma surpresa. Olha aí, tem a ver. Eu, quando me encontrei com o Saramago, eu estava na fila de pegar o autógrafo na estação Unibanco, no Rio. Ninguém pode falar com ele, só pegar o autógrafo. Era o livro Jangada de Pedra, né? Que é lindo aquele livro. Antes dele ganhar o Nobel? Antes de ganhar o Nobel. E aí eu botei o livro lá, eu pedi 2, um para o Ciné Santos e outro para o professor Edmilson Caminha. Ele tinha um nome só. Aí eu fui, quebrei o protocolo, eu falei assim, poeta, eu gosto do senhor porque, assim, apressado, eu gosto do senhor porque eu sou um pessimista. Aí ele olhou para mim e disse, eu sou um pessimista e te digo mais, o pessimismo é que vai salvar o mundo. Porque quando a pessoa é pessimista, ela se torna depois uma realista. Depois de realista, ela se torna uma realista com os pés no chão. E depois de uma realista com os pés no chão, ela tomando consciência, ela transforma a si e ao mundo. Porque para transformar o mundo, precisa primeiro transformar a si, né? O Ariano Suassuna falava algo parecido. E o Gandhi também. Quer mudar o mundo, mude a si. Obrigado. Não, eu que agradeço. Um abraço a todos e a todos que fazem audiência desse programa e todos os meus colegas aqui da Meu Norte.